E o que acontece com a maioria das pessoas que têm ansiedade? Elas evitam o contexto ansiogênico. Quanto mais elas evitam, mais aumenta a ansiedade. Eu escuto uns caras falar sobre um tal de mindfulness. Isso. Sabe que é essa? Sim. Então, essa prática, o mindfulness, a ideia dele é brigar com o nosso modo automático? Isso. Exato, cara. Exatamente. Por isso que é tão eficaz pra depressão e pra insônia. Por isso que naquela hora eu tava com isso na cabeça, por isso que eu te perguntei se o automático é ruim. Mas o Igor tá sacando a construção do cérebro aqui. Mas no mindfulness você não tá no modo padrão. Não tá. Não, no mindfulness tá. sai Inclusive, dele. Você é guiado, a sua atenção é guiada pra alguns lugares. Só pra quem não sabe o que é, mindfulness é uma meditação guiada. Então tem uma, por exemplo, que eu inclusive faço mindfulness. Eu tenho uma comunidade com alunos que eu ensino neurociência e comportamento. Eu tenho uma aula lá que eu ensinei a fazer mindfulness porque, cara, me ajuda demais quando eu tô um pouco ansioso e não consigo dormir. E você bota um fone de ouvido e tem uma pessoa guiando a sua atenção. Antes do mindfulness se tornar uma coisa bem conhecida, no começo da década de 2000, eu criei uma técnica que era para trabalhar com ansiedade e TDAH, com respiração, que era tipo uma meditação também, na mesma proposta do mindfulness, só que não é guiada. O cara faz respiração profunda, ele conta os ciclos de respiração, ele vai contando cada ciclo, inspiração, expiração, até 30, e depois ele conta regressivamente, faz a contagem regressiva. Só que tem um detalhezinho para trabalhar a questão da atenção. Toda vez que ele perder a conta, ele tem que voltar para o último número que ele lembra ter contado. Então geralmente acontece a mesma coisa que quando você está lendo. Daqui a pouco você vê, já está viajando, já perdeu, já não sabe mais onde é. Você tem que voltar para o número atrás. Cara, eu vou te falar, tem uma resposta muito boa com os pacientes fazendo isso, tanto para ansiedade quanto para TDAH, cara. Interessante. Queria falar sobre isso porque é meio moda um pouquinho, assim, é legal, é bonito o cara que faz mindfulness, tá ligado? E eu já vi uns caras falando assim, não, isso daí mudou minha vida e o caralho, não sei o quê. E pior que tem muita eficácia científica. Sim. Tem muito dado científico mostrando que ajuda pra caramba. Aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Você pega um grupo e submete ao mindfulness e um grupo não, o grupo do mindfulness tem uma resposta de pré-frontal aumentada em média durante o dia, melhora a capacidade atencional, porque a nossa atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela, melhor ela tende a ficar. A gente tem o nosso pré-frontal, aquele que vocês falaram que gasta energia pra caralho, isso aqui é diferente do modo automático. Gastar energia pra caralho em 2022 não é exatamente um problema pra muitas pessoas, né? Então, ele estar bastante ativo, no fim das contas, é bom. É bom. Córtex pré-frontal bastante ativo. É o que permite a gente ser civilizado, cara. É o que a gente tenta fazer na terapia. Tem um caso na neurociência famoso chamado Phineas Gage, que era um operário da ferrovia. Que ele foi explodir com dinamite lá em 1800 e pouco. Um cara que entrou um caô na cabeça dele? Ele passou por aqui, passou pelo olho e saiu por aqui. Arrebentou o pré-frontal dele. O cara ficou vivo, foi pro hospital de carroça lúcido. Se essa lesão é no tronco cerebral, ele morre na hora. Porque ali estão os centros de respiração, batimento cardíaco, etc. O pré-frontal, ele não é importante pra gente viver. Eu posso arrancar o seu pré-frontal, você fica vivo. Só que você fica com muita pouca capacidade de viver em sociedade. Então esse cara aí, por exemplo, ele começou a ter comportamentos impulsivos, ficou agressivo, agarrava as pessoas na rua. Às vezes você até pensa, por exemplo, fazer xixi no canto. O cara vai ali fazer xixi. Cara, você não sabe o que é errado aí fazer xixi no canto? Sei. E mija, igual. Porque ele não consegue inibir o comportamento. Ele sabe que tá errado, mas faz. E sabe o que é interessante disso? Sabe por que o cara fica tão impulsivo e tão irracional? Porque ele perde em parte o contato com as emoções. Então ele não recebe as informações emocionais e isso impede ele de tomar decisões racionais. Parece do jeito que a gente está falando que emoção e razão se opõem aqui. Não, de maneira nenhuma. Elas são construções comportamentais para você atingir um determinado objetivo. O que acontece é que o córtex pré-frontal, ele melhora a nossa performance em relação a isso, reduzindo o custo e aumentando o benefício. Eu costumo usar de exemplo uma discussão, né? Discussão qualquer, com a esposa, com amigos, você começa conversando, explicando teu ponto de vista e tal. Conforme você não vai conseguindo convencer a outra pessoa, você vai se tornando mais impulsivo, vai falando coisas de baixo calão em algum momento, e vai ficando puto, vai aumentando o tônus da amígdala reduz a atividade do córtex pré-frontal, você fica mais impulsivo, daqui a pouco você, aí Igor, vai tomar no velho, não sei o que, daqui a pouco a gente tá rolando aqui em cima. Entendi. Mas os dois, a gente começa naquela relação custo-benefício positivo. Ô Igor, olha só, veja bem, tem isso, tem aquilo. Na medida em que isso não vai funcionando, eu vou aumentando o tônus emocional, aí eu vou me tornando mais impulsivo, até que em algum momento eu esteja com um tônus emocional tão alto e tão impulsivo que eu tô falando coisas que eu não quero e tô prejudicando inclusive o objetivo que eu quero atingir. Essa estimulação aí que vocês falaram, que desliga ali o córtex pré-frontal. Estimulação eletromagnética
transcraniana. Dá pra usar em outros lugares? Dá pra usar em outros lugares. Existem sim. tratamentos que usam isso, né? Sim. Para depressão, toque. Aqui em São Paulo tem vários médicos que fazem esse tipo Isso é de tratamento. experimental ou já tá... Não tem um caráter terapêutico amplo, mas eu diria que a fase experimental já está bem adiantada, assim, né? Não que é caro também, é trabalhoso. Então, normalmente não é um tratamento de entrada. Não é um procedimento de tratamento comum. Você chega lá primeiro e testa outras coisas que a gente já sabe que funciona. É interessante assim, Igor, pra galera entender. Quando você procura um psicoterapeuta, existe uma coisa que a gente chama de PBE, Psicologia Baseada em Evidência. PBE. O que você riu, cara? Não, é porque existe uma escola de inglês que é PBE também. PBE. E sabe por que isso veio na minha cabeça? E foi interessante porque eu vi um balão vermelho. Existe uma escola de inglês também que é um balão vermelho. Esse balão vermelho é do meu clube. Deixa eu fazer um parênteses e mudar totalmente o assunto. Olha que louco isso, velho. Ele vai explicar por que veio na sua cabeça em escola de inglês. Quer ver? Aposto que é isso que ele vai explicar. Exatamente. Vai lá, viu? Vai lá. Você pegou a imagem do balão e o PBE e você foi procurar dentro dos teus bancos de memória alguma coisa que fizesse sentido com aquilo. Automaticamente teu cérebro já foi ativando aqui, foi procurando informação, daqui a pouco juntou, pum, 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 escola de inglês. Que doideira. E você nem sabia que teu cérebro estava fazendo isso. Daqui a pouco a escola de inglês pulou na tua consciência. Teu cérebro tá lá por trás processando. Toda vez que a gente fala alguma coisa assim, tem uma imensa rede sendo ativada com informações que são importantes pra gente interagir. A gente chama isso de pré-ativação. É isso que ajuda a gente a pegar referências num filme ou numa série, eu imagino. Isso. E o psicoterapeuta, quando você procura ele, cara, ele te ajuda a ter mais disso para um lado que module sua emoção para o lado positivo. Por exemplo, você quando entendeu o seu toque, quando a sua ansiedade subia, você já buscava essas informações e falou, não, mas peraí, é o toque, não é eu que tô ficando louco, sacou? Mas esse que ele tá falando, cara, é padrão ouro. Em trabalhar com transtornos de ansiedade. Você tem que estar diante das coisas que te dão ansiedade tempo suficiente para fazer a ansiedade baixar, certo? E o que acontece com a maioria das pessoas que têm ansiedade? Elas evitam o contexto ansiogênico. Quanto mais elas evitam, mais aumenta a ansiedade.